De norte a sul, eles tomaram as ruas do país naquele que já se tornou o maior movimento de manifestação popular pós-diretas já. Os grupos se mobilizaram em torno de um objetivo: a redução das tarifas do transporte coletivo e a melhoria na qualidade do serviço prestado pelas empresas. Como um efeito dominó, a reivindicação se alastrou pelo país e também chegou em Caxias do Sul. Os manifestantes fizeram um protesto pacífico aqui na Câmara de Vereadores, no mesmo dia em que o prefeito Alceu Barbosa Velho anunciava a redução das tarifas para o transporte público. A repercussão desse movimento em nossa cidade, de que forma tomou esta proporção? Existem outros elementos de reivindicação por trás da principal? Porque esse é um movimento de muitas faces e não aponta um líder. São essas e outras questões que vamos debater no programa Comissão em Debate de hoje, que está começando agora. Conosco para o debate de hoje, no programa Comissão em Debate, os nossos convidados, vereadora Denise Pessoa, do PT, também integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Obrigado pela participação, vereadora. Obrigada. Conosco também o professor e cientista político, professor da Universidade de Caxias do Sul, João Inácio Pires Lucas. Prazer em recebê-lo, professor. O prazer é meu. E conosco também o vereador aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Rafael Bueno, do PCdoB, também integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Obrigado, vereador, pela presença. Obrigado. Eu começo perguntando ao nosso cientista político, professor João Inácio, qual é o verdadeiro recado das ruas, professor João Inácio? Pois olha, nós temos sempre muitos recados, né? Temos tido ultimamente apenas os recados das urnas, né? Que tem sido dado e até o recado das urnas tem sido de apoio às mudanças que têm acontecido no Brasil nos últimos anos, né? Mas, de certa maneira, o recado das ruas vem trazer um outro elemento, ou seja, de certa maneira nós estávamos quase assim num sentimento de crescimento, o Brasil transformando-se num BRIC, junto com a China, com a Índia, com a África do Sul, assim, até um país assim, com importância no cenário mundial. Estávamos com uma economia com relativo crescimento, o emprego muito aquecido, se nós compararmos com a Espanha, que tem 50% dos jovens desempregados, mas mesmo com tudo isso e programas assistenciais com uma transferência de renda bem significativa, né? Mesmo com tudo isso, havia alguma coisa de mal-estar e, digamos assim, uma certa indignação que não vinha encontrando respostas assim no poder público, na ação dos partidos. E nesse ponto, né, e não é um fenômeno somente brasileiro, nós já tivemos movimentos de indignados parecidos na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Turquia, nos Estados Unidos. Então, eu acho que nós estamos realmente recebendo um outro recado das ruas, que é preciso ser feito assim, transformações e reformas bem profundas, né, no curto prazo, sob pena de o país sofrer uma crise institucional. Vereadora Denise Pessoa, a senhora, como representante da classe política, como é que a senhora vê essas manifestações? Bom, eu vejo que as manifestações, elas são legítimas, né? A população sair à rua, reivindicar seus direitos ou mudanças, transformação na nossa sociedade, elas são legítimas. E a gente apoia toda manifestação pacífica, né? A gente viu aqui em Caxias, na terça-feira mesmo, a caminhada que ocorreu depois da saída aqui da Câmara, ocorreu de forma tranquila na nossa cidade, e eu vejo que tem vários pontos positivos. Mas me preocupa, né, algumas falas, né, em alguns setores dessas mobilizações que são contrárias ao partido político, né, contrárias à criação e à organização de partidos políticos, a políticos em si, todos, né, criminalizando a política, fazendo com que, até questionando, né, a democracia como ela está sendo colocada hoje. Claro que precisam se fazer avanços, né, para que realmente a gente tenha uma maior representação de setores mais carentes mesmo, né, da nossa sociedade, especialmente nos parlamentos, né, que é hoje um lugar muito, muito amplo e que normalmente quem está no executivo acaba não tendo tanta autonomia ou não consegue implementar as suas políticas
e acaba se submetendo a um congresso ou uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia, e aí já começam a se misturar algumas bandeiras e a população hoje ainda não entende, não compreende as delegações do que é responsabilidade do Executivo, o que é responsabilidade do Legislativo. Isso a gente tem visto algumas confusões ainda, mas essa intenção da manifestação e de dar voz às contrariedades ou a esse desejo de mudança, ele é positivo, mas ele tem que se somar também, né, a uma formação para compreender todo esse contexto que se vive, para que a gente consiga qualificar esse movimento e ter um resultado positivo no final de tudo isso. Vereador Rafael Bueno, como o senhor vê essa movimentação, essas manifestações, a sua opinião? Bom, eu também sigo na fala da vereadora Denise. É positivo, toda e qualquer manifestação é positivo. Eu, inclusive, por ser jovem, também já participei de diversas manifestações, luta por melhores condições na saúde aqui do nosso município, questão das passarelas, inclusive, mas quando a gente vai para a rua, a gente vai com algum fundamento. As pessoas sabem por que estão indo à rua. E a gente percebe nessa manifestação que está ocorrendo em todo o Brasil que esse movimento se tornou grande a partir de um fato simples. Né? Simples para alguns, a gente pode dizer que é a questão da tarifa, do transporte coletivo. Mas a gente tem que analisar o contexto, o cenário que o nosso cientista político aqui vai abordar, a questão histórica também do nosso país. Porque se hoje está esse caos aqui, é porque o Brasil viveu um retrocesso em alguns anos atrás. E que há 12 anos atrás nós estamos tendo avanço. Por exemplo, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, não se teve nenhuma extensão de universidade federal. No governo Lula e Dilma, mais de 20 instituições de ensino público. A questão da moradia, nunca se teve tanto acesso à moradia como nos últimos anos. A educação, os royalties do pré-sal para a educação. Então, as pessoas estão indo para a rua, né, de forma positiva, lutando, mas a gente vê a ausência de líderes nesse processo. E quando surgem alguns partidos políticos históricos, PCdoB, PT, as pessoas mais ligadas à luta histórica no nosso Brasil contra a ditadura, quando vão se fazer presente não pode, né, se manifestar porque é banido. A gente viu, vê no noticiário a questão de manifestantes e tal, de partidos políticos, né, tentando mostrar uma cara para os manifestos e sofrem agressões, tanto por partes policiais, tanto por partes alguns manifestantes, que não são todos, né, são alguns baderneiros que depredam as lojas, depredam os patrimônio público e que está na fase que está saindo do padrão, né, de lutar pelo um Brasil melhor, o Brasil dos nossos sonhos, do que é hoje, né, que a gente está se vendo no noticiário. Professor João Inácio, o Rafael falou, o vereador Rafael acabou de falar sobre a falta de um líder. O que significa isso, não ter um líder dentro desse movimento, e o que pode provocar isso, essas manifestações sem um líder, um movimento que tomou essas proporções? Olha, eu diria assim, na verdade, algum tipo de liderança sempre existe, né? Mas com certeza, afora os problemas que existem no Brasil, e são os problemas, alguns históricos e alguns, assim, eles não são bem fortes, mas nós temos, paralelamente a isso, uma transformação da juventude, uma transformação da tecnologia. Temos, e isso até é interessante, um certo resultado do próprio desenvolvimento que existe, tanto no país quanto da própria, o empoderamento do cidadão, que hoje em dia ele tem o mundo todo no smartphone. Ele tem acesso às redes sociais, ele tem mais educação e isso até aumenta suas expectativas. Agora, também como ele está mais empoderado, e ele também se sente mais sujeito do processo, ou seja, se nós tínhamos no passado aquelas falas, você aí parado também é explorado, eu vejo com bons olhos esse pessoal ir para a rua, esse pessoal começar a mobilização. E a tendência é que as organizações políticas no futuro sejam menos verticais e mais horizontais. Então esse é um sinal do futuro. Agora, como nós estamos ainda no passado, nós vamos ter que fazer um processo que possa ser, digamos assim, bem feito para que esses jovens não virem, digamos assim, massa de manobra de setores, né, conservadores que querem, digamos assim, quebrar com as conquistas que foram feitas nos últimos anos, né? Mas eu vejo com muito bons olhos essas novas formas de organização mais horizontais e que vão ter realmente uma característica de menos liderança e mais horizontalidade, né?
Vereadora Denise, a senhora foi falado nesta mesa aqui sobre qualificar o movimento. A senhora acha que um movimento sem a participação partidária, ele está desqualificado? Não, de maneira alguma, né? Eu entendo que da democracia, eu acho que na democracia todos os setores têm que ter participação. E os partidos políticos participaram até agora da construção política e não é agora que vão ser excluídos. Acho que tu não pode excluir ou negar a história, né? Os partidos ajudaram no processo de redemocratização do nosso país e agora que a gente tem a democracia, que as pessoas têm o direito a ir para a rua, agora a gente nega toda a história. Então, eu acho que tem espaço para todas as organizações. E sobre essa questão que foi colocada, a questão da internet, mesmo da juventude, eu estudava uma pesquisa um tempo atrás, o perfil da juventude brasileira, e ali já se falava de que a juventude se sentia incomodada e tinha a vontade de mudar, da mudança, né? Essa vontade, assim, foi percebido na juventude. Mas que as redes sociais, né, e a internet estava fazendo com que se dissolvessem as bandeiras e que houvesse, então, várias lutas, né? Isso a gente já via pela internet. Então, acho que o que a gente está vendo nas ruas é muito reflexo disso mesmo, da organização hoje em rede, né, horizontal, com diversos temas, diversas pautas que são debatidas. Eu acho que isso reflete realmente isso que foi colocado, a questão do desenvolvimento, né, da tecnologia que surgiu agora e os partidos políticos muitas vezes, né, eles não se adequaram nesse processo, né, e não entraram nem para a internet, nem para as redes sociais e nem fizeram esse debate ali. Talvez porque não reformularam a sua linguagem de uma forma a ser mais atrativa para esses jovens que estão na internet. Então, acho que a gente também tem essa parcela de culpa de fazer esse diálogo, de achar que os partidos políticos hoje, querendo ou não, são partidos de pessoas mais velhas, que não usam internet, que não sentem a importância da internet, agora estão sentindo. Então, acho que a gente tem que mudar também a nossa forma, né, de realmente a política tem que ser mais horizontal, e de debater de igual para igual. Quando está na internet, qualquer um pode perguntar o que quiser, né, o que quiser, exigir o que quiser, sem ter protocolo, sem ter que marcar audiência. Né? Então, acho que é um outro formato que acho que a política brasileira vai ter que se adequar. Né, não dá para excluir, não dá para também fingir que não existe isso, hoje existe. Então, eu entendo que essa manifestação ela também reflete uma crise, especialmente nos centros urbanos, da população que está cansada, mas de pegar 2, 3 horas de ônibus, de metrô para ir trabalhar, não ter tempo de nada, estudar, não ter tempo de comer veneno enlatado, pega metrô para voltar, não tem tempo de lazer, não tem tempo. Isso tudo, acho que deve causa um estresse. Então, eu vi algumas imagens até de São Paulo, de pessoas que caminharam 4 quilômetros sem destino, né, a pé, caminhando para um lado. Então, eu acho que isso realmente tem um reflexo dessa vida urbana que a gente já está mostrando que não funciona. Né? Não funciona. A gente não incentivar a questão da distribuição da terra, né? de incentivar as pessoas a morarem no interior, mas dar condições para essas pessoas, dar forma para se desenvolver, tanto na área da educação, da cultura, e mesmo na cidade. Né? Eu sei que o que eu estou percebendo é que realmente as pessoas estão cansadas, como elas têm colocado isso nos manifestos, mas muito, especialmente a questão dos centros urbanos, né? Os maiores centros urbanos. A vereadora Denise falou que em permanecer, as pessoas, os jovens permanecer no interior, né? Mas precisa de conforto, de tecnologia para isso. E a gente está aqui, a Câmara de Vereadores tem debatido, tem feito muitos debates com relação a isso. Na audiência que a gente fez no interior, os jovens reclamaram, a gente não tem internet, Exato. Os nossos colegas falam de tudo e a gente tem que se contentar com o livro na biblioteca. Não tem celular ainda no interior, não tem internet, não tem alcance, não tem sinal. Vereador Rafael Bueno, qual é a sua opinião sobre esses grupos deste movimento reprimirem, até em alguns casos de forma violenta, manifestantes que estão junto nesse protesto com bandeiras de partidos? Como é que o senhor vê isso? Seguindo a linha um pouco da vereadora Denise, eu acho que as cidades cresceram e não houve uma estrutura compatível
né, para essa evolução das cidades, um boom que teve nas nossas cidades. E, como ela falaste, acho que faltam pautas importantes e emergentes para a juventude que está nas ruas hoje em todo o Brasil, né, levantarem, que é a questão da reforma urbana. E sem a reforma política a gente não vai conseguir fazer nem 1% quase dessas mudanças que a gente quer ver, né, porque é a partir do nosso voto que a gente vai eleger as pessoas que se perpetuam no poder e de forma indigesta, que estão no poder, né. Então, é a reforma política, a gente precisa urgentemente, e a gente vê poucas pessoas levantando nas ruas essa bandeira. A reforma tributária, a carga tributária que a gente paga, aquele estudante na sua universidade que come o lanche lá, está pagando uma alta carga tributária, né? A reforma urbana, que daí vem todas essas questões, a questão do transporte, a questão do saneamento, que é importante. Mas eu vejo que o seguinte, que tem muitas pessoas tentando, algumas pessoas, né, a gente não pode dizer, que tentando pautar o movimento, tentando pescar nessas águas turvas, né? Então, a gente vê que a direita está se aproveitando dessa situação, não sei para tomar o poder ou para quê, e influenciar esses jovens. Como a vereadora Denise falou, hoje as redes sociais tá aí para todos os jovens, e às vezes o senso comum prevalece. É tão bonito às vezes a gente ir à rua, né, sem informação. Então por isso que eu digo assim, olha, quando a gente tenta reprimir os movimentos sociais que foram tão importantes para as conquistas dos direitos que se tem hoje, seja eles bons ou ruins, mas quem eu volto a dizer, quem elege é o próprio povo, né? E a ditadura, tá aí, ó, o exemplo da ditadura. Se não tem educação hoje, porque a ditadura tirou dinheiro da educação para botar nas armas. Não tem a saúde do jeito que a gente quer, porque tirou da educação para pôr nas armas. Então a gente não pode retroceder, a gente tem que progredir. Então, essas pautas que eu digo que a gente tem que estar levantando, reforma política, reforma urbana, reforma agrária, reforma, né, tributária, para a gente avançar. Essas pautas, que está se levantando a questão do transporte, da tarifa, a presidenta Dilma já reduziu as tarifas, vai reduzir ainda mais, né, mas a gente tem que ter foco, né, e não deixar pautar por alguns setores aí que pode estar desvirtuando o foco dessa juventude que quer realmente ver a mudança. Professor João Inácio, pegando o gancho do vereador Rafael Bueno, existe a possibilidade, já que o movimento não tem um líder, não existe liderança e exclui partidos políticos deste movimento, dessas manifestações, professor, o senhor acha que abre um vácuo para a direita explorar essas manifestações? Olha, política não existe vácuo e nem lugar vazio, né? Então, na verdade, assim, o grande desafio é que o novo ainda convive com o velho. Então, assim, ó, eu até acho que realmente se a manifestação ela é contra o governo, assim, e o governo no sentido até abstrato, que pode ser contra a prefeitura, contra o governo do estado, o governo federal, talvez realmente seja inadequado que estejam lá partidos do governo. Agora nós temos partidos que são da oposição. Então, assim, ó, me parece um pouco até estranho, porque se são os partidos do governo, até realmente poderia existir um mal-estar e nós sabemos bem que na rua, às vezes, os ânimos se acirram. Mas existem partidos que são da oposição e daí me parece que seria até, as pessoas não precisavam nem gostar do partido, mas pelo menos eles estariam se somando, né? Então, por isso que eu vejo que a rua, assim, nós temos uma forma e conteúdo. O conteúdo, talvez da democracia, ele estivesse muito bom, mas ele não tinha mais forma, no sentido de chegar até as pessoas. Nós estamos vendo que tem uma explosão da forma agora, só que essa forma não tem conteúdo, porque se nós formos ver, as pessoas simpatizam, querem desonerar as empresas e terem menos impostos. Digamos assim, ó, por mais que acabe a corrupção, não vai sobrar dinheiro para ter hospital, para ter escola, porque isso daí não tem almoço grátis, vai ter que vir dos impostos. Então vejam só a equação que pode se formar. Nós podemos ter então uma redução muito grande dos impostos, no sentido assim, ó, ele tem que ter uma reforma tributária, mas nós temos que ter arrecadação. Por mais que acabe a corrupção, para ter hospital, saúde, estrada, tem que ter recursos, tem que ter arrecadação. Se nós desonerarmos totalmente as empresas e as pessoas continuarem pagando, esse recurso vai parar no bolso de quem? Eu pergunto aí para o manifestante. Vai parar no bolso de quem? E se nós pensarmos assim também, talvez uma das pautas assim mais consensuais, o fim da corrupção. Beleza, corrupção combina com corruptor.
não como poesia, mas como prosa. E eu pergunto no movimento, você sabe quem são os corruptores? Porque não existe corrupção sem corruptor. Então eu acho que, mas é uma maravilha que haja uma explosão da forma, que as pessoas estejam na rua levando a sua indignação. E isto deve ser um primeiro passo para que as pessoas se qualifiquem no sentido de fazer essas conexões, para que as pessoas percebam, para que as pessoas sintam, né, como apresentar propostas, e eu até colocaria um desafio para elas serem melhores do que os seus representantes, no sentido de elas terem propostas e saberem o que fazer. Uma grande questão levantada aqui pelo nosso professor João Inácio, que é a questão, você que está aí manifestando, que está indo para as ruas, você sabe quem são os corruptores, você manifesta, você é contra a corrupção, mas sabe quem são os corruptores? Aí eu pergunto para a vereadora Denise. Vereadora Denise, nessas manifestações que começaram via internet, essa geração internet, ou geração Y, para denominar aí, como eles vêm sendo chamados, essa geração Y, eles estão usando os meios de comunicação, ou melhor, as ferramentas da internet, a internet em si, para um movimento como esse, que tomou esta proporção de forma correta e com causa, com foco, porque a gente, essa semana, pesquisando na internet, eu li algumas coisas do tipo, o que eu vou escrever no cartaz? Houve uma manifestação aqui na Câmara de Vereadores, uma manifestação muito bonita, pacífica, que a Câmara de Vereadores abriu espaço para os manifestantes falarem, deram um recado, foi muito bacana, mas a pergunta é essa pergunta que tinha na internet, antes dessa manifestação, o que eu vou escrever no cartaz para levar para a Câmara? Essa geração tem foco? Ela sabe trabalhar na internet, mas tem foco, vereador? Ela tem muitos, né? Muitos focos, é isso que a gente tem percebido na internet, né? Eu entendo que a gente tem uma juventude que, como toda a população, veio acostumada a receber uma informação especialmente de um canal de televisão, né? E aí tu recebe de um canal como se aquilo fosse verdade, e tu vem se acostumando com aquela verdade, e tudo que tu recebe é verdade. E aí na internet, né, tem muitas verdades que se compartilham como se fossem verdades e que não se confirmam nem fonte, nem ano, nem local. É foto de ambulância parada, mas não se sabe nem quando foi isso, qual é a fonte, aonde que existiu. Se a foto é verdadeira? Não tem isso, né? Então, acho que não tem esse cuidado. Então, quando tem essa liberdade toda, né, e que é bom, mas acho que a população tem que aprender também a buscar realmente qual é a fonte, né? É verdade, não é tudo que tu recebe é real, né? Nem tudo que tu recebe é verdadeiro. Então, acho que a gente ainda está engatinhando, né? Acho que nessa questão, na questão da comunicação, né? Da democratização da informação, da mídia, acho que ainda tem que se avançar bastante nisso, porque a forma como está, parece que tudo que é dito realmente é verdade e não é. Então, as pessoas compartilham temas, lutas, né? Todo mundo é a favor a mais investimento na educação, todo mundo acha que tem que investir mais na saúde, na segurança. Duvido que alguém coloque lá que é a favor de corrupção, né? Então, tem temas que, claro, são chavões, mas são reais. Mas quais são os argumentos, né? Qual o governo que investe, qual o governo que não investe, quanto é investido? De quem é a responsabilidade da falta da creche, né, na cidade, ou não se tem muito isso, né? Tanto naquele dia, na manifestação aqui na Câmara, alguns manifestantes cobravam, mas vocês não vão reduzir a tarifa, sendo que a tarifa é reduzida por decreto, né? Então é o prefeito que assina a redução de tarifa de ônibus. A Câmara de Vereadores não tem nem cadeira no Conselho de Transporte. Pois esses jovens não sabiam nem a distinção de poder executivo e poder legislativo. Então a gente tem a vontade, a gente vê uma vontade desses jovens, a gente vê que eles têm instrumentos, estão bem articulados pelas redes sociais, né? Mas ainda falta essa questão da informação, isso que o João Inácio colocava, né? Acho que falta essa questão da informação de realmente focar, né?
Senão não adianta fazer uma manifestação, cobrar alguma coisa da Câmara quando não é a Câmara que tem essa responsabilidade, né? Na minha escola, não tem, está faltando professor, mas a escola é estadual, né? E daí vem na Câmara. Então são vários temas que acho que tem que ter mais informação para realmente cobrar de quem tem que ser cobrado. Tem que ter uma reforma, Rafael, para fazer com que esses jovens mal informados saibam o que protestar? Com certeza. Só fazer um parênteses. Acho que não é só jovem, né? Só isso, né? É verdade. Com certeza, é verdade. porque não são só jovens, né? A pessoa que fica em casa o dia inteiro assistindo a mídia vai receber aquela informação e transmitir para todos os vizinhos, amigos, né? Na feira, no mercado, reproduzir aquela informação com a grande mídia. E daí é uma preocupação, né? Como é que a mídia, anos atrás, era contra esses manifestantes e hoje é a favor? Daí tem que sim, fazer algumas interrogações também, né? Perfeito. Então, só recapitulando, a gente está nas redes sociais, né? No Facebook, Twitter, falando muito da Copa do Mundo. Mas eu me pergunto por que deixaram nesse momento específico, por que não fizeram esses grandes protestos antes de construir a Copa do Mundo, de ter construir os estádios. Esses estádios, ter esse desperdício todo de dinheiro. Agora, pelo menos, vamos deixar até a Copa do Mundo para, pelo menos, tirar um pouco do que foi investido na Copa do Mundo, né? E se a gente fala dos deputados, vereadores, prefeitos, hoje no Congresso são 513 deputados. A gente tem que perguntar quem representa esses 513 deputados. 300 ou mais estão lá só para defender quem? Os banqueiros, os grandes empresários, que não estão para defender o trabalhador, o estudante, né? Aquela pessoa que está lá no chão de fábrica. Ela está para defender e para engordar os cofres dos banqueiros. Daí se fala porque 150 dias do ano a gente trabalha para pagar imposto. Não, a gente trabalha 75 dias para pagar imposto para reverter para os nossos benefícios, 75 dias para pagar a dívida pública, que é também para engordar os bolsos do banqueiro. Então a gente tem que se perguntar isso. E volto a dizer, e quem vota somos nós. Quem escolhe nossos representantes somos nós. Então, a reforma política, se esse povo que está na rua pedir urgentemente essa reforma política, né, vai ter uma revolução, não digo que 100%, né, porque muitos os corruptos, eles acham manobras para conseguir se perpetuar, né, mas a gente vai ter uma grande revolução na política brasileira. Agora, a vereadora Denise dizia que não são só, é verdade, não são só jovens, mas tem uma pesquisa aí que é feita pelo Data Popular, indicou que a grande maioria dos manifestantes são jovens. E já aproveitando o gancho, vereadora Denise Pessoa, são 42 milhões de eleitores jovens entre 18 e 30 anos no país. Isso representa 33% do eleitorado. Eu pergunto ao professor João Inácio, eles começam a chamar a atenção de governos, políticos e mídia no momento, essa parcela? Não, com certeza, eu diria assim, a estrutura social brasileira, ela vem mudando nos últimos anos no sentido de ser menos aquela pirâmide assim e ser mais quadradinha, né? Isso tem feito com que, digamos assim, exista um grande desafio hoje em dia, em termos das políticas públicas, com os aposentados, com a própria área da saúde, que possa atender, né, e ter todo um cuidado, né, com as pessoas que vão ficando com mais idade e vão ficando, às vezes, com qualidade de vida, mas também, né, e demandam, assim, um conjunto grande de políticas públicas, né. E, de certa maneira, a juventude, ela fica, às vezes, um pouco cobertor curto, né? Então, eu diria que nós precisamos, e nesse ponto até nós temos bastante avanços, né? Mas, com certeza, a juventude também não é só uma questão pontual de uma política pública, que até existe. O problema mais é do futuro, daí nós trazemos à tona a questão da revolução científico-tecnológica, a própria globalização. Então, quantas empresas elas não fecham aqui, vão abrir no Nordeste ou vão abrir na China, né? Muitas vezes com desculpas de que são os impostos e querem mais lucratividade. Talvez seja o jogo, né, do mercado, o jogo do capitalismo, né? Mas, de certa maneira, é isso que acontece. Então, se o emprego ele é caro aqui, as empresas elas saem do país, elas vão para outras regiões, né? Então, nós temos isso no mundo. E hoje, tirando a China, a Índia, a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, é difícil ter a criação maciça de emprego e renda. E olha que o Brasil até conseguiu furar um pouco esse bloqueio, né? Porque o Brasil tem quase uma situação de pleno emprego, né? Enquanto que na Europa, a Itália tem em torno de 20%, 30% de desemprego entre os jovens. Na Espanha, como já comentei, é 50%.
Então, assim, ó, são desafios que também não são só do curto prazo, né? Então, é todo um processo de desenvolvimento que realmente indigna, ou seja, as pessoas têm toda a razão de estarem indignadas, né? Mas eu penso assim, ó, nós temos que, há toda uma crítica da Copa do Mundo, né? E eu acho que realmente é uma situação um pouco complexa, né, pessoal, para o Brasil, né? Se nós formos ver a própria questão dos estádios, né? E até tem, assim, nas redes sociais tem algumas paródias assim que dizem, não, então nós queremos hospitais também do padrão FIFA, nós queremos escolas do padrão FIFA. Eu, assim, como estudioso da política, gostaria de ver um manifestante padrão FIFA. Qual é que é o manifestante padrão FIFA, né? É aquele manifestante que sabe bem que não existe corrupção só num partido, mas que também existe o corruptor. O que é um manifestante padrão FIFA? Manifestante padrão FIFA é aquele que não se deixa iludir, porque se ele é contra os partidos e não quer ser manipulado pelos partidos, mas existem outros agentes na sociedade que querem manipulá-los. Um manifestante padrão FIFA é aquele manifestante que estuda. Então, se ele vai falar de política, mesmo que ele não saiba, ele já pode ir para a rua, mas ele também tem que estudar. O manifestante padrão FIFA, para mim, é aquele que estuda política, os conceitos de democracia, capitalismo, socialismo. Ele sabe o que é isso. Aí sim ele vai ser um manifestante do mesmo padrão que ele quer. Agora, claro que ele tem dificuldades para ser um manifestante padrão FIFA, e nesse ponto nós precisamos de reformas. Tem que ter reforma concreta na área da saúde, na área da educação. Na área da educação, nós precisamos revitalizar a área de humanidades. Temos que parar com aquela visão utilitarista, que é só tecnologia, só fazer número. Isso também, isso é fundamental, muito importante. Qual a pessoa que hoje em dia pega um produto, lê os componentes que tem ali e sabe entender o que está escrito ali? Então, ou seja, tem que ter biologia, química, tem que ter matemática, mas também tem que ter humanidade, tem que ter sociologia, tem que ter filosofia, história e com qualidade. Para que as pessoas possam se empoderar e ter informação e ter o pensamento crítico. Aí nós vamos ter um manifestante padrão FIFA. Ele não depende só dele, depende de ter condições para isso, ter estrutura. Mas isso vai ser o futuro da humanidade, manifestante padrão FIFA. Bom, nosso programa está chegando ao fim, mas eu ainda tenho algumas questões para abordar aqui que são muito interessantes. Eu acho que a gente não podemos avançar um pouquinho mais? Podemos. Então, vereadora Denise, tem um recado direto no momento em que um manifestante chega e depedra uma prefeitura em São Paulo, sobe no telhado do Congresso, quebra vidraças, enfim, e destrói todo o patrimônio numa Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, como aconteceu lá na LERJ. Tem um recado direto para os políticos? Olha, esse tipo de recado eu acho que não é por aí. Nem é dito, né, esse recado. Porque uma pessoa que faz o que estão fazendo, né, acho que isso é mais sinal de vandalismo do que realmente de manifestação contra qualquer coisa ou a favor de qualquer coisa. Se a gente quer mudança, a gente não precisa destruir o mundo, né, ou destruir toda a cidade para ter mudança. Acho que a gente tem que ajudar a construir um novo. Agora, não simplesmente acabar com tudo e sem a menor responsabilidade. Então, eu entendo que esse não é um recado, né, não é um recado de fato, né, porque afinal não é nem propositivo e não é construtivo. Mas eu entendo, né, que toda essa situação ela vai fazer ela obriga os governantes a pensar realmente de forma mais séria a questão das políticas públicas para a juventude. Se nos anos 80 a gente tinha mais crianças e naquele momento a briga era por creches, hoje, como já foi colocado, a gente tem uma grande parcela desses jovens que se tornaram, dessas crianças dos anos 80 que hoje são jovens e que estão aí nas ruas. Então, e que hoje exigem mais do que está sendo dado. A gente tem aí, hoje no Brasil, até 30 anos, são 52 milhões de jovens. E esses jovens, é estratégico para o Brasil pensar e incluir eles no desenvolvimento do Brasil. Não dá para a gente tratar como criança, esses jovens. Esses jovens não são mais crianças, estão aí, querem ser protagonistas e é isso que a gente está vendo nas ruas. Então, é estratégico, não dá para desconsiderar essa população, quando se pensa no desenvolvimento do Brasil. Eu acho que esse alerta
né? Acho que já está bem claro, né, para a nossa população. A gente vê mesmo, tanto em âmbito municipal, estadual, nacional, nacional a gente avançou bastante, até na políticas de juventude, mas tem muito que avançar. Mas aqui mesmo no municipal, há pouco a gente criou o Conselho Municipal de Juventude, então há pouco a gente começou a querer escutar os jovens. Ainda a juventude é tratada de uma forma assim, qualquer setor público que trate de juventude é para fazer evento, né? Para fazer quase um grêmio estudantil dentro da prefeitura, quando o grêmio hoje, né, em vez de lutar, também muitas vezes organiza festas e eventos dentro da escola. Não querendo desmerecer alguns, né, militantes de movimento estudantil que se organizam e que lutam sim. Mas hoje, a forma como é tratado dentro das prefeituras não é de uma forma realmente emancipatória para a juventude, né, ou de respeito a esse protagonismo. Então, ou é sempre pela tutela, né? Então, os jovens não podem fazer barulho aqui, os jovens não podem fazer barulho ali, os jovens não têm espaço para lazer, não têm espaço, não têm tempo para fazer, ou não têm dinheiro para conseguir realmente fazer o lazer que é permitido, que é um lazer caro. Então, realmente, a juventude ela se cansou dessa opressão. E eu vejo aqui os grupos aqui de Caxias que estão organizando a manifestação. Um dos grupos é o Clube do Rock. O Clube do Rock surgiu como? Surgiu em função da questão do lazer dos jovens, né, de casas noturnas que estavam sendo fechadas, que eles não tinham espaços para apresentação cultural, e eles vêm com essa pauta da cultura, e que mobiliza muitas pessoas. E hoje eles estão aí puxando, né, mais jovens para esses movimentos. Então, falar de juventude é estratégico para o desenvolvimento do país, e esse é o recado que eu vejo como essencial nessas manifestações. Vereador Rafael Bueno, hoje acompanhando uma entrevista de um dos manifestantes num dos canais de TV aí de nível nacional, a menina teve a seguinte frase editada no jornal, ela disse assim, o povo acordou. Foi essa frase da menina. O senhor, aqui na Câmara de Vereadores, durante a última manifestação que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, um dos meninos, um dos jovens que tiveram acesso ao microfone, disseram, essa não vai ser a primeira vez que a gente vai estar aqui. Vamos voltar mais vezes aqui na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor vê isso? Que bom que os jovens estão acordando, né? E eu vejo que os jovens não acordaram agora, acordaram a história. Quem fez a história foram os jovens. A gente pode ver a questão da ditadura, os jovens sempre estiveram nas ruas. A questão do Fora Collor sempre estiveram. Não foi de hoje que os jovens estiveram agora no início do mês, os jovens estiveram ocupando o Brasil, Goiânia, teve o Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas está à frente também dessas lutas históricas no país, como eu citei no início, a questão dos 100% sólidos do petróleo para a educação, a questão da reforma universitária, enfim, né, das pautas da nossa educação, nosso país. Então não é de hoje que a juventude está acordando, ela sempre esteve acordada. Agora que foi em grande massa, depois de alguns anos, né, para a rua. Mas eu vejo o seguinte, os jovens que estão hoje, amanhã depois para de ir às ruas, né, que vai parar esses manifestos, eu acho, né, que não se calem, que participem da sua associação de bairro, no seu bairro, que participe do seu grêmio estudantil, que participe do seu diretório acadêmico, do DCE da universidade, que participe do seu grupo, se ele é negro, do grupo Reivindicar os Direitos para os Negros, se ele agora tem o grupo LGBT pelos seus direitos, né? A gente vê o fascismo lá dentro no Congresso, a questão do Bolsonaro também. Então, a gente tem que lutar pelos seus direitos. Cada jovem, na questão ambiental, muito importante os jovens também lutarem pelos direitos do meio ambiente. Então, a partir de agora, no momento que acabar essas manifestações ou minimizarem, que os jovens vão na sua realidade para buscar seus direitos, para não se calarem. Então, eu, enquanto jovem, estando aqui na Câmara, peço que muitos jovens participem também dos processos eleitorais para renovar o cenário político. Tá certo. Para finalizar, mais uma pergunta, professor. Como é que o senhor vê a posição da mídia nessas manifestações, nesse movimento? Como é que o senhor vê? Olha, eu acho que ela está aprendendo. O modelo de mídia que nós temos, especialmente da mídia comercial, da grande mídia,
está talvez tão em crise quanto a situação institucional hoje em dia, e talvez até pior, porque não sabe como lidar com isso. Então, eu acho que até o próprio surgimento da mídia alternativa, e eu acho que temos que ter um desenvolvimento da mídia alternativa, eu acho que esse é o futuro também, porque essa nossa grande mídia, ela não sabe mais lidar, e boa parte, se não uma grande parte desses manifestantes, os mais autênticos, que não estão lá querendo manipulá-los, eles também não gostam dessa mídia. O senhor acha que esse é a mídia alternativa é o caminho, é o caminho para tornar os nossos manifestantes padrão FIFA, como o senhor dizia? Isso, eu diria, quanto mais informações eles tiverem com qualidade e informações de diferentes posições, melhor para eles, porque daí eles vão poder fazer uma pororoca de tudo isso, ter uma robustez desse processo. E tomar posição. E tomar posição daí com mais elementos. Só quero fazer uma pequena ressalva, né? Por favor. Às vezes as pessoas acham que quem está... a mídia está dizendo que é uma classe média que está participando desses atos, né? A gente vê também que as pessoas da periferia não têm acesso à internet. Falta muito acesso à informação esse pessoal da periferia. Então a gente não pode marginalizar e dizer que é as pessoas de baixos salários que estão fazendo esses tumultos, essas arruaças. Não, porque tem muitas pessoas aí que a gente está vendo no noticiário, são pessoas com poder aquisitivo alto e que estão fazendo esse vandalismo. Então a gente não pode marginalizar essas pessoas, a gente tem que aproveitar, nós da classe média e esse pessoal que está indo para as ruas, e exigir direito também para essas pessoas que estão nas favelas do nosso país. Só deixar esse recado é importante frisar. E para pegar o gancho do vereador Rafael, só quer falar, vereadora? Nesse sentido, eu também vi algumas falas, que também acho que não é criminalizar e também não é dizer que agora os intelectuais estão na rua. Né? Porque eu também já vi algumas pessoas dizendo que agora quem pensa está na rua, né? Que quem acordou é quem pensa. Né? Quem pensa ou quem estuda já está acordado há muito tempo. Né? Até a dica, então, se as pessoas pensam assim, tem toda a discussão da revolução cultural, né, do Mao Tse Tung, que era bem nessa perspectiva. Acho que então até uma sugestão de leitura. Se você pensa assim e você quer se qualificar e ver o que é isso, temos os textos, né, do Mao Tse Tung, de outros da Revolução Cultural, que tem uma perspectiva parecida. E digo assim, ó, se você tem uma visão crítica, existem movimentos sociais que não são do governo, que já têm um histórico de luta e que só não fizeram mais porque não estava na alçada deles, que eu acho que é bom. Se a pessoa tem questão ambiental, tem movimento ambiental, que já tem toda uma discussão. Se a pessoa é pela educação, tem um movimento estudantil que já fez muita coisa. Eu acho que começa por aí também. A pessoa tem que ir para a rua sozinha, ela tem a individualidade dela, mas ela também pode ver que existe uma luta histórica de pessoas que não são responsáveis e lutaram muito e que estão aí, que podem auxiliar e podem agregar. Tá certo, tá dada a dica do professor João Inácio Pires Lucas, que participou do nosso debate hoje. Eu já aproveito para agradecer a sua presença, vereador Rafael Bueno também, que é do PCdoB, esteve conosco. Obrigado pela participação, vereador. Vereadora Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores, também agradeço a participação de todos os convidados. Professor João Inácio Pires Lucas, que é cientista político e também professor da Universidade de Caxias do Sul. A todos, muito obrigado pela participação. Lembrando que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, além dos vereadores Rafael Bueno, do partido do PCdoB, também a vereadora Denise, que é presidente, vereadora Denise Pessoa, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, ainda tem os vereadores, ainda integram esta comissão, os vereadores Flávio Dias, do PTB, Mauro Pereira, do PMDB e Renato Nunes, do PRB. A todos que estiveram conosco por aqui, canal 16 TV Câmara, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.